nem nasceu no ventre, já tem 1 milhão de seguidores. Meus pais sempre foram muito protetores, então a gente não tinha Wi-Fi em casa. Sentia que nada era o suficiente. O que eu sentia nessa trava é um sinal de alerta. Eu lembro que na época eu me sentia um peixinho fora d'água. E 15 anos depois, né, gente, eu dei esse passo. Eu falei pra vocês no último vídeo que eu voltaria para atualizar sobre a proposta que eu ia fazer para um cliente e que eu tava morrendo de medo. E hoje cá estamos de volta, né, gente? Mas não só para atualizar sobre isso, mas para atualizar sobre a minha vida no geral e também o rumo aqui do canal. Sim, coisas vão mudar, mas é pra ser um papo tranquilo, tá? De leve. Pega aí teu cafezinho que eu vou falando aqui enquanto eu faço minha maquiagem pra começar o dia, porque eu tô literalmente começando agora. Pra quem não me conhece, eu sou a Camila, tenho 25 anos, sou designer e social media, estou aí há 6 anos no mercado, quase. E esse canal nasceu pra literalmente compartilhar a minha visão de vida, minha visão no geral, sobre as coisas, sobre mim mesma, que eu tenho aprendido com o tempo, pra gente aprender e crescer junto. Como muitas pessoas hoje em dia, eu também tenho essa vontade de trabalhar com a internet. Sempre tive desde pequena. Só que ao contrário do porquê muitas pessoas começaram essa vontade, muita gente acha que trabalhar com a internet é um trabalho fácil, né? E acaba indo pra esse lado, querendo, né? Se torna um sonho da vida dela, porque é um caminho um pouco mais fácil, entre muitas aspas. Só que no meu caso, eu nasci numa família empreendedora, né, gente? Então, a minha família literalmente saiu da pobreza extrema, de não conseguir comer, pra literalmente todos eles são bem-sucedidos hoje. Não são ricos, mas conseguem proporcionar ali, uma vida de classe média para suas famílias. Então eu cresci nesse cenário, né, gente? Minha mãe, ela tinha, né? Hoje ela é aposentada, mas ela tinha salão de beleza, eu trabalhei com ela desde criança. E eu vi o quanto isso mudou a vida dela também, né? Meus tios criaram uma loja e tal, que são os irmãos dela. E ela criou o salãozinho dela. Então eu cresci nesse cenário e eu sempre cresci falando, eu vou ter o meu negócio um dia. Não me interessa como, mas eu vou ter, porque eu vi o quanto isso dava liberdade pra minha mãe cuidar de mim, cuidar da minha irmã. Ela tirava 2 horas de almoço ali todos os dias. Minha mãe sempre trabalhou como CLT, tá? Nunca trabalhou como CLT, que eu digo assim, de ser muito correta no trabalho dela, não é porque ela tinha um salão que ela fazia tudo de qualquer jeito, não. Mas sim, ela tinha uma liberdade muito maior, né, do que quando ela trabalhava para outras pessoas. E eu sempre quis isso para mim. E ainda mais agora, tenho 25 anos, quero ter meu primeiro filho logo mais. Então, o canal nasceu desse lugar, né, dessa vontade que eu já tinha de ter o meu próprio negócio, contexto onde literalmente o empreendedorismo mudou a vida da minha família. Relaxa que não é papo coach não, tá? Eu só tô dando contexto pras coisas. Sim, a internet mostra pra gente que é muito mais democrático, né? Trabalhar com a internet traz essa... Falei tudo errado. Mas também, assim como todo mundo, eu vi que a internet era um meio mais democrático de fazer isso, né? Sem ter que tirar rios e rios de dinheiro para construir um negócio e tudo mais, até porque eu não me identifico com, tipo, abrir uma empresa de tecnologia, abrir uma empresa nesse cenário, assim, sabe? Tipo, startup e tudo mais. Ainda mais que eu trabalhei esses 5, 6 anos aí com startups. Eu já tô um pouquinho traumatizada. Então, enfim. E o canal em si, né, de fato, quando eu abri ele nasceu de um jeito bem simples, que é a minha vontade de conversar, expor as minhas ideias, dúvidas também da vida, com alguém que quisesse ouvir e conversar de volta. Desde que eu tinha 11 anos, eu tinha certeza de que eu abriria o meu canal em algum momento. Isso era um fato. Meu Jesus, paguei tudo aqui a maquiagem. Então eu tinha essa certeza desde os meus 11 anos. 10, 11 anos. Eu nem lembro exatamente quantos anos eu tinha. Mas na época, primeiro que eu era criança, né, gente? Hoje a gente vê criança recém-nascida, nem nasceu no ventre, já tem 1 milhão de seguidores. Então, assim, hoje é diferente, mas na época, meus pais sempre foram muito protetores, então a gente não tinha Wi-Fi em casa. Então, meu pai controlava bastante o nosso consumo de internet. O que eu não acho ruim, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com os meus filhos, não nesse nível extremo de não ter Wi-Fi em casa, mas de ter esse controle, né, gente? Porque a gente sabe o risco que é.
ainda mais na época que era tudo novo, eles não sabiam, né, como as coisas aconteciam e tudo mais. Então eu fiquei por muitos anos sem Wi-Fi, só com aquele modemzinho, sabe? Que plugava no computador e daí tinha internet. Mas sem aquilo ali, aí meu pai escondia tal, pra eu não ter acesso durante o dia, porque eu ficava sozinha em casa. Isso é uma coisa estranha, né? Porque eu lembro que na época eu me sentia um peixinho fora d'água, porque todo mundo na época já tinha Wi-Fi em casa, já tinha acesso ao YouTube, já tinha acesso a WhatsApp. Eu lembro quando o WhatsApp surgiu e eu demorei muito tempo pra ter o meu WhatsApp. Eu lembro que os meus amiguinhos já conversavam entre si no WhatsApp. E eu sempre ficava de fora, né? Porque não tinha celular, não tinha. Até tinha celular, eu acho, na época. E eu via todo mundo já tendo esse acesso liberado, né? À internet, eu não. Então, obviamente, eu não consegui iniciar na época, não só pelo fato de eu ser criança, mas por esse acesso bem limitado. Eu tinha acesso limitado, inclusive, para assistir YouTube. Porque se eu não tinha Wi-Fi em casa, eu não conseguia assistir, porque 3G não dava conta. Mas os anos foram passando. Eu fui consumindo YouTube mais e mais ao longo dos anos. E como eu disse, eu trabalhava com a minha mãe, então eu ganhava ali o que seria uma mesada, eu trabalhava e ganhava ali com a minha mãe. Um micro salário, mas ganhava. Então eu gastava todo esse meu saláriozinho com crédito, porque né, eu queria assistir YouTube, queria assistir essas coisas e depois de um tempo ali, eu comecei a conseguir assistir com mais frequência. E 15 anos depois, né, gente, eu dei esse passo de abrir de fato. Só que eu não iniciei com aquela minha pureza de 15 anos atrás. Eu comecei já como social media, trabalhando com isso. Então eu já estava acostumada a ver conteúdo como número. Pensar em como o algoritmo. Eita porra. Pensar como o algoritmo vai ler esse vídeo aqui. Se o começo tá fisgando vocês nos primeiros 10, 15 segundos, 5, 10 segundos ali, né? Se a thumb tá boa, o título tá bom, enfim. E isso é bom, porque qualquer coisa que a gente faça sem um mínimo de pesquisa, né? Estudo ali, carinho mesmo de entender como as coisas funcionam, acaba ficando sem qualidade, né? Mas também, que foi o meu caso, quando a gente se prende demais, a gente deixa de fazer as coisas que a gente gostaria. E não só isso, as pessoas sentem, né? Quando a gente não tá fazendo algo que faz sentido pra gente, sabe? E aí entramos no paradoxo de todo produtor de conteúdo, né? Eu quero fazer algo que eu goste, mas que dê resultado. E no meu caso, eu amo sentar aqui e conversar, e por isso que a gente entrou nesse nicho mais de autoconhecimento e tudo mais. O que de fato faz sentido pra mim e vai continuar tendo essa vertente. Eu gosto de jogar papo fora, mas não só isso, eu gosto de sentir que eu tô sendo útil pra alguma coisa, sentir que eu tô ajudando alguém. Como eu sempre falo aqui pra vocês, eu não sou absolutamente ninguém, eu não sou coach, eu não sou professora, eu não sou nada, eu não sou psicóloga pra determinar e ajudar de uma forma super prática a vida de vocês, mas eu sinto que todo mundo tem alguma coisa a agregar na vida do outro. E, enfim, esse foi o start aqui do canal, né? Porém, por mais que eu mudasse título, mudasse thumb, mudasse a estrutura dos roteiros e tudo mais, eu sentia que nada era suficiente. Eu nunca saía desse looping eterno de 10, 20 visualizações por vídeo. Porque assim, gente, é normal demorar anos para um canal fisgar ali o público, né, que faz sentido para esse canal e tudo mais, demora. Só que um ano, o que eu sentia nessa trava é um sinal de alerta. Tem alguma coisa de errado. E depois de muito tempo, né, mudando de novo, como eu falei, thumb e tal, fazendo todas essas mudanças pra tentar encontrar esse meu público, né, foi onde que eu cheguei na conclusão de que o problema não era as coisas que eu falava, não era como eu falava, mas também falar sobre coisas profundas, sem criar essa intimidade com vocês primeiro. Eu não tava fazendo um conteúdo que eu assistiria todos os dias, entendeu? Por mais que eu assine embaixo em absolutamente tudo que eu falei, e eu ame todos os vídeos que foram produzidos até aqui. Mas foi uma coisa que eu percebi, que de fato, todos os conteúdos que eu assisto reflexivos e tal, porque eu de fato consumo isso, são de canais que falam mais da vida deles, as pessoas... Eu vou dar um exemplo aqui, Lorraine Mavromax. É um ótimo exemplo. Ela vive falando sobre... Vivia, né? Ela não produz mais conteúdo pro YouTube.
Mas ela vivia trazendo o Davi pra falar sobre coisas como depressão, ansiedade, problemas que ela tava passando, passos que eles estavam dando e tudo mais. Mas quando ela precisava falar de coisas sérias, ela sentava e falava sobre coisas sérias. Eu gosto disso, eu gosto dessa esfera, eu gosto dessa construção, sabe? De vocês acompanharem essa evolução junto comigo e não só chegar aqui e dar meio que uma resposta pronta depois de todo o caos que passou. E fica indiretamente como, cara, como todos os coaches fazem, que é basicamente vir aqui ditar o que dá certo, o que dá errado e tal. Sendo que não é bem essa linha que eu queria seguir, sabe? Então eu comecei a ficar muito reflexiva nesse lugar, nesses últimos meses. Não só no YouTube, mas na vida no geral, né? Eu tenho me questionado muito em como que eu vou conseguir mais clientes, como que eu vou ganhar mais sem me afogar de trabalhar, como que eu e o Ângelo vamos comprar uma casa, enfim, tudo isso. Até certo ponto eu concordo com os coaches aqui de YouTube que a gente não pode tentar mirar em tudo, falar sobre tudo, porque senão a gente acaba não atingindo ninguém. Mas eu sinto que não adianta eu querer falar sobre coisas sérias que fazem sentido pra mim se eu não mostro esse processo, sabe? Então hoje eu quis sentar aqui no chão mesmo, estou no chão, pra colocar as cartas na mesa mesmo, sabe? Porque também eu acho que eu não encontrei ainda o público que vai assistir aqui o canal. E eu acho que é um bom momento pra testar coisas novas e ver, né, de fato, o que faz sentido não só pra vocês, mas pra mim também. É até louco, né? Eu não gosto desse tipo de vídeo que fica se explicando. Não queria nem que fosse essa vibe, assim, mas infelizmente vai acabar sendo. Mas eu acho que existem milhões de canais, né, que fazem isso. Mas eu acho importante, sabe? Justamente para vocês verem a jornada, vocês verem, acompanharem esse processo. E eu acredito profundamente, que as pessoas que mais mudam e impactam a nossa vida não são pessoas em situação de poder, em situação de relevância social, são aquelas mais próximas. Aquelas pessoas que tu vê cair. Tu vê se levantar, tu ajuda ela a se levantar, ela te ajuda a se levantar também. É assim que a gente aprende a ter empatia de verdade. É assim que a gente aprende a respeitar as outras pessoas acima de qualquer coisa. E também a gente aprende a amar a si mesmo por causa do outro. Não necessariamente porque o outro fale, ame a si mesma, ou valide ali quem você é, né? Tipo, eu te acho bonita, eu te acho inteligente, eu te acho isso, eu te acho aquilo. Não, mas porque a gente chega em um momento da vida, pelo menos comigo foi assim que aconteceu, começa a olhar para as outras pessoas e tu usa disso de espelho, entendeu? Pra mim isso é muito poderoso mesmo. Foi o que realmente mudou a minha percepção sobre mim, que ainda tá em construção. Então eu não queria trabalhar com a internet, começar essa jornada pelo lado errado, entendeu? E eu vejo muito esses influencers como a Lohane, por exemplo, dessa forma. Pessoas que se tornam tão próximas que te impactam de verdade, sabe? Eu aprendi muito com a Lohane, mas ao mesmo tempo também me divertia com os vídeos. Era um misto realmente, assim, sabe? De momentos tristes, que tu ficava triste junto com a pessoa, momentos felizes, que tu via conquistas, tu ficava feliz junto com a pessoa. E tudo isso eu ia vendo pra minha própria vida. E é isso que eu acho muito legal da internet. É a gente ter acesso mesmo à realidade de outras pessoas. E claro, isso pode ser prejudicial, pode ser bem problemático, mas também é incrível. Então sim, as coisas vão mudar aqui no canal, mas pra algo ainda melhor, na minha visão, e que faz muito mais sentido pra mim. E espero que faça sentido pra vocês também. Espero que esse remodelamento de conteúdo alcance pessoas que, de novo, queiram me ouvir e queiram conversar, queiram trocar figurinha, sabe? Eu quero ser uma pessoa próxima e não o dono da razão. Eu focar em conteúdo educacional, que todo mundo fala, foca em conteúdo educacional pra crescer, não sei o que, ganhar dinheiro. Cara, não faz sentido nenhum pra mim. Isso vai mudar também porque sim, eu tenho uma empresa, vocês sabem, e eu preciso de mais clientes. Eu também, e aí que entra esse paradoxo, porque quando tu tem uma empresa, tu tem que justamente focar no conteúdo educacional, né, pra que enfim, a pessoa no fim compra de ti, coisas nesse sentido. Mas eu vejo que aqui o canal vai ser muito mais essa parte mais real ali do dia a dia. E eu vou conseguir compartilhar mais com vocês o processo de um cliente, por exemplo, de alguma logo que eu esteja fazendo, um projeto de branding.
coisas nesse sentido, eu vou conseguir compartilhar mais, que era uma parte muito grande da minha vida e de mim, que eu não trazia muito pra cá. Então isso vai me permitir, né, de certa forma, trazer mais isso. E falando nisso, chegamos oficialmente na atualização de como foi a proposta. Se rolou ou não. E não rolou, gente. Mas tudo bem, porque justamente é o que eu falei pra vocês no último vídeo. A gente tem que meter a cara. E justamente por isso que eu friso muito que a gente perde oportunidades por conta disso. O que foi que aconteceu? Se eu tivesse feito essa proposta um mês atrás, 2, provavelmente teria dado certo. E pelo meu medo e indecisão, eu tava analisando demais ali a empresa do cliente, né? E tava, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu acabei perdendo essa oportunidade. Mas, de toda forma, eu não cheguei nem a fazer a proposta, pra vocês terem noção, porque uma empresa assumiu essa parte que eu ia sugerir, né? Que eu ia fazer a proposta. Mas eu fiz uma proposta pra eles, de toda forma, porque, enfim, eles estão com N problemas. A proposta que eu ia fazer ia ser basicamente uma organização empresarial, então eu ia trabalhar cara quase que fixo com eles, assim, pra organizar toda a empresa e tudo mais. Só que, assim, eles têm problemas em basicamente tudo, na estrutura da empresa, nas áreas. E essa outra proposta que eu fiz foi remodelando ali, porque eles têm sentido necessidade de algumas coisas no marketing que não tem hoje. Ninguém consegue dar isso pra eles. Então, eu fiz essa proposta, estou no aguardo da resposta deles. Se não der certo, tudo bem também, porque essa situação não só mostrou pra mim que talvez fosse se tornar uma distração, sabe? Porque ia ser uma área que eu não atuo hoje, que eu atuava sim, de certa forma, para os meus clientes, principalmente quando eu era líder de projetos, né? Mas não era, né, a atuação que eu tenho, né, de design, de social media, estrategista, sabe? Mas enfim, então, é exatamente o que eu falei no último vídeo, que às vezes o que a gente tá vendo, de fato está acontecendo, de fato a pessoa precisa daquela ajuda. E o medo trava a gente, o medo acaba fazendo a gente perder essas oportunidades. Então, cara, por mais que eu achasse que de fato uma empresa seria melhor pra eles, que teria um suporte maior, uma estrutura maior, eu tava vendo esses problemas não estavam sendo resolvidos, e eu sabia que eu podia ajudar e estava disposta a isso. Então, por que não? Por que não sugerir? Às vezes é justamente só isso que a gente precisa para alcançar voos mais altos e se jogar, mesmo sem saber tudo, mesmo tendo que aprender ao longo do caminho, sabe? E de novo, talvez seria uma distração. Eu ganharia mais? Sim. Mas de novo eu voltaria para aquele ciclo, né, de ter que ficar praticamente 100% com uma empresa só. E foi um ciclo que eu lutei muito para sair, sabe? E agora que eu tô conseguindo, eu acho que talvez não fosse o melhor momento. Eu gosto de enxergar as coisas. Gosto sim de me culpar pela falta de coragem que eu tive, ter essa consciência. Mas também olhar pelo lado de que, cara, se não deu certo é porque não era o momento. Então agora eu estou reestruturando muita coisa mesmo. O YouTube é uma delas, né? Por isso que eu tô aqui falando esse bafafá todo. Mas eu vou começar a produzir conteúdo pro Instagram da Simple, de fato. Porque sim, isso é um mal de social media, gente. Fala que todo mundo tem que ter posicionamento na internet. A gente não tem. Então, isso é uma coisa que vai mudar. Eu vou começar a produzir conteúdo pra lá. Mais educativo daí, de fato. Mas aqui, né? Enfim, não vai entrar essa vertente. Então, estou organizando a casa, muita coisa vai mudar. Gente, vocês não fazem ideia do tanto de coisa que uma empresa tem para se manter de pé e precisa ser organizada, sabe? É muita coisa mesmo. E olha que eu sou uma empresa de uma pessoa só e eu não pretendo expandir para contratar mais gente. No máximo aqui pro YouTube, edição e tal, mas pra trabalhar diretamente com os clientes e tal, não gostaria, eu quero ficar sozinha mesmo. E mesmo assim, tem muita coisa que precisa ser feita. E o fato, né, de tudo ser feito sozinha é muito trabalho também por causa disso. E é justamente o que eu tô fazendo essa semana, eu tô organizando bastante e tô gravando pra vocês irem acompanhando. Tô estudando, né, outros canais pra entender o que tem funcionado e organizar o meu, estudando, né, outros concorrentes da Simple para entender o que eles têm feito versus o que eu tenho feito versus o que o cliente precisa. Então eu tô fazendo esse super mega brainstorming mesmo para definir planos mais concretos para seguir esse ano. A gente já falou sobre essa coisa de definir metas no começo do ano e não cumprir nesse vídeo aqui. E agora o que eu tô fazendo basicamente é definir, né, esse plano de ação
para ver essas metas se concretizando, até porque são metas bem ambiciosas, então precisa aí de uma organização legal. Acredito que no próximo vídeo eu consiga mostrar um pouco mais esse processo para vocês, além de poder também, né, compartilhar ao longo do ano o que tem funcionado e o que não. Pra vocês terem ideia, a gente tá planejando comprar uma casa, então, cara, tem muita coisa pra ser feita. Comprar uma casa não é simples, não é baratinho, não é como comprar alguma coisinha no mercado. E claro, também, eu moro em Floripa, né, gente, que é um lugar paradisíaco, é maravilhoso, é incrível morar aqui. Ainda mais que tanta gente tem falado tanta merda de Floripa. Eu me sinto na obrigação de mostrar mais a cidade pra vocês, mostrar como é incrível aqui. Então, enfim, por favor, deixem nos comentários o que vocês querem ver por aqui, o que vocês têm curiosidade para entender um pouco mais, seja do meu trabalho, vida pessoal, enfim. Não esquece também de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!